E na sexta-feira agora, dia 26 de junho, é o Dia Internacional contra o Uso Indevido de Drogas. Na vida, pode oferecer drogas em forma de brincadeira, mas não é. Apoio Rádio Vida FM 87.9. E hoje recebo aqui, tenho a honra de receber aqui, o nosso amigo Marcial Augusto. E tem uma história bacana de superação, no mundo aí das drogas. Ele vai falar da experiência dele. E hoje ele representa aí e dirige uma clínica de operação em Joatuba. Boa tarde, meu amigo Marcial. Prazer ter você aqui no estúdio da Rádio Vida, meu querido. Boa tarde, Alex. O prazer é todo meu. Tranquilo? Tudo jóia, graças a Hoje Deus. 100%, você está falando nos bastidores, 100% né? melhorando. Apesar dessa pandemia aí, né? A gente está nessa luta aí, já tem 3 meses, mas tudo bem, graças a Deus, né? Graças a Deus. Beleza. Também nosso presidente do Projeto de Vida, hoje brilhantando o programa Show da Vida, Giovanni Alexandre. Opa, Alex Costa. Marcial, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Meu amigo Paulo, Alex, e a gente aqui prestigiando essa visita ilustre aqui do Marcial, né? Uma pessoa que teve uma caminhada longa e uma grande história para contar, e você que está ouvindo nesse momento, faça aí sua reflexão, né? Sim. A gente não sabe como é que as drogas foi oferecida ao Marcial, não, mas se foi oferecida em forma de brincadeira, ele vai mostrar para você que o negócio é brincadeira, não, o papo é sério, né? E a gente vai estar falando disso aqui nesse pedacinho dessa tarde. Bacana. Também aqui nos estúdios da Rádio Vida, o nosso advogado do Projeto de Vida, amigo Paulo de Tarso. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Vida. Estamos aí nessa participação aí, muito obrigado pela oportunidade. E é interessante a gente dizer que nós falamos na parte da manhã e tem sido falado com relação à prevenção, né? Sim. O Projeto de Vida com relação à prevenção. E agora é uma nova vertente aqui que o projeto trabalha também, que é a questão da superação. Aqueles que enveredaram por esse caminho, mas que tiveram, né, o apoio necessário, a força e conseguiram sair desse caminho. Bacana. Obrigado, viu, Paulo, pela participação mais uma vez no programa Show da Vida. Depois vai falar sobre o Marcial, né? Você é presente, né, Marcial, para os ouvintes da Rádio Vida, vai contar um pouquinho da sua história, da sua experiência nesse mundo aí tão cruel, mas hoje, graças a Deus, infelizmente está livre e até coordena aí uma clínica, está aí compartilhando a sua experiência, de vida para as pessoas que hoje precisam aí, de sair desse mundo, né, Marcial? Como é que começou a sua história? Foi bem precoce, né, Marcial? Como você vai contar para a gente aqui nos bastidores, antes do programa entrar no ar. Eu comecei a usar droga com 11 para 12 anos. Uhum. E por diversão. E acabei me tornando um dependente. Usei maconha, aí depois usei cocaína e cheguei no crack. E, infelizmente, tive maus pedaços na minha vida. Cheguei a praticamente morar na rua, acabar com tudo que eu tinha, perdi emprego, perdi a família, não vou dizer, mas perdi a credibilidade Sim. da família. E fui preso por tráfico, porque aí quando a gente está no uso incessante da droga, a gente não tem o que fazer, porque é credibilidade de tudo e de todos. Aí a única coisa que nos resta é trabalhar para os traficantes. Aí a questão de alimentar o vício, né? Para poder alimentar o vício. E aí, nessa jornada, fui preso. Tirei 3 anos de cadeia na grade fechada. Uhum. Momentos de minha vida que eu ia saída para mim. Chegou a um ponto de eu mesmo não me dar crédito. Nenhum. Desacreditou total, né? Mas a gente que tem fé em Deus, Deus não desamou. E em determinado momento ele me mostrou que era possível eu sair. E não foi fácil, porque não é fácil para ninguém. A caminhada inversa, ela é na hora que cai no morro abaixo, a gente não olha para onde que está indo. Você começou a falar sobre a história, você falou sobre o início, que foi tipo brincadeira, né?
É igual o slogan, a gente faz a campanha essa semana, o slogan do Projeto de Vida e da Rádio Vida é justamente esse, né? Começa aí com uma brincadeira, né? Oferece uma brincadeira, mas você vê que foi um pesadelo total, né? Certeza. Realmente brincadeira não tem nada, né? Não, de forma alguma. É muito sério, é muito devastador. Uhum. Acaba com. Destrói a nossa. A droga, ela humilha o ser humano, né? Destrói a nossa vida, assim. Não tem o que falar. Qualquer coisa que seja falado não representa a real de um, Só que realmente passa no pela fundo do experiência, né, poço. Marcelo? Marcial, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu te conheço há muito tempo nessa caminhada. Tá? Conheci você quando você chegou aqui, na época de trajetória de rua. Você tentou fazer um acompanhamento em BH, no Hospital Dia. E aí, Marcial tem uma coisa que marca muito, Paulo. Que a gente, aqui no Projeto Início, a gente providenciou para o Marcial a forma dele ir a esse Hospital Dia, como vou citar o nome aqui, como tem um pouquinho, que tem os casos que dá certo, como tem os casos que dá errado, né? Mas ele voltou aqui e falou, não, eu vou ficar por aqui mesmo, porque eles me chamam pelo número, lá não tem um nome, eu não esqueci disso. Quantos anos tem isso já? Tem uns 10 anos, né? Tem mais. Tem mais de 10 anos, né? 14 anos. 14 anos. Então você vê que a memória é boa, hein? Eu voltei pro Projeto de Vida porque aqui eu tenho nome, lá eles me chamam pelo número. E a notícia triste que eu te dou é que continua até hoje chamando as pessoas pelo número, sabe? Não mudou até hoje não, continua o mesmo formato. Onde você chega, tem o tratamento clínico, passa o dia e depois vai embora com o bolso cheio de medicação. E conversando com outros que passou por lá, falou, não, mas era jóia, eles me davam tanta medicação, eu chego no parque municipal e jogo tudo fora. Né? Porque a negociação era permanente, constante. Mas o que eu queria ver com o Marcial, que você que está do outro lado escutando nesse momento, né? Essa história do Marcial, que até onde ele contou para vocês, muda só o nome e o CPF. Porque tem tanto de Marcial por aí, como tem de Pedro, Joaquim, Paulo, José, tanto, não é só esse percurso, ele é de fato repetitivo, né, Marcial? E são pessoas que vai fazendo essa escolha, que vai em forma de brincadeira, enquanto a trajetória que você encontrou. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o que faltou para que você passasse dessa escolha? Veio em forma de brincadeira, mas o que faltou ali na vida do Marcial com 11 anos? Porque 11 anos a gente sabia. Né? Para o adolescente hoje falar assim, não, com 11 anos eu não decido, não decide. Hoje a criança não precisa ter 11 anos mais para decidir, né? A criança ela decide com 3 anos fazer uma pirraça ou não, né? Se ela estiver fazendo uma pirraça e a mãe pegar a Havaianas, que não pode mais porque o estatuto da criança e adolescente não permite, a pirraça costuma interromper rapidinho. Mas com 11 anos a gente já tem essa noção talvez não tenha o conhecimento da grandeza do transtorno, mas tem a noção do prejuízo, tem a noção da turma que O que é mal, o que é ruim, né, optou por Giovanni? esse caminho, da dor, da alegria. E o que faltou na vida do Marcial nessa época? Giovanni, nós somos uma família numerosa, nós somos 10 irmãos. E meu pai sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, mas também muito doente. E minha mãe professora. Então, o pé de boi lá de casa, como a gente diz na roça, sempre foi minha mãe. E às vezes a dificuldade que a gente via ela ter para poder estar mantendo a casa e mantendo meu pai, o tratamento do meu pai e tal, às vezes incomodava muito, 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 muito. E aí assim, eu com 9 anos eu já trabalhava fora. Eu já fazia meus corres para poder levantar dinheiro, para poder estar tentando ajudar. E aí acabou que aí eu tive a oportunidade de reencontrar com um primo. Reencontrar não, conhecer um primo que eu nem conhecia, que morava e aí a família dele toda, são 4 irmãos homens, todos 4 usuários. Aí dava muito trabalho para os pais lá em Brasília, o pai
tinha uma situação financeira razoável, aí voltou para Conceição, porque quebrou por causa do CIS. E aí eu fiquei conhecendo esse primeiro, era usuário e tal, e aí um dia eu trabalhava numa sorveteria, fechava 10 horas da noite, eu com 11 para 12 anos, aí ficava lá até 10 horas da noite para fechar a sorveteria. Aí ele passou lá e me pediu um guardanapo para enrolar um baseado. Aí eu dei. Aí eu tinha uma casa do lado, um corredor do lado. Ele pegou e entrou para lá para poder fumar e tal. Aí voltou e aí me deu um pedaço. Aí eu guardei. Aí chegou em casa, resolvi experimentar. Passou uns dias, encontrei com ele de novo e tal, e aí começou. Aí quando foi uns 15, 14 para 15 anos, aí eu trabalhava no autopeça. Aí tinha lá em Conceição, tinha 2 elementos que recebia a droga de um cara de Serra Azul de Minas, para poder repassar na cidade. E os caras, gente boa, mas ruim de paga. Aí teve um dia que ele foi deixar, eles não tinham dinheiro para poder acertar. Aí ele não deixou, aí passou lá no posto e tal, foi abastecer o carro dele. Era um autoposto, né? Tinha autopeça, abastecimento e tal. Aí ele pegou, e aí Marcelo, beleza, beleza e tal. Quer segurar um bagulho não para poder você fazer um dinheiro? Não pensei bem. Ah, não tem dinheiro para comprar. Não, eu deixo com você. Aí daqui 25 a 30 dias eu passo, você acerta comigo e eu deixo mais. Aí comecei. E aí a história aparentemente tranquila, né? Ganhava meu dinheirinho, trabalhava lá na loja, tudo. Como diz na gíria do tráfico, ripava e tal. E minha cidade, eu sou do interior, sou de Conceição do Mato Dentro. E muito bem relacionado lá na cidade e tal. Aí não tinha problema, eu trabalhava, mantinha meu horário de emprego normal e fazia meus corpos por fora. E aí tinha um dinheirinho para poder estar ajudando em casa, tinha um dinheirinho para poder, 15 anos, né, na flor da idade, cheio de vaidade. E aí beleza, aí com 17 para 18 anos, aí eu conheci um narcotraficante. Ele era paranaense e morava em Rondônia. Aí ele veio para Minas trazer cocaína para entregar e sobrou uma quantia. Aí tinha um amigo meu que era conhecido dele de lá. Aí ele ligou para esse meu amigo e ofereceu para ele para ficar com a sogra. Aí eu não quis. A mão tem um amigo que fica. Aí me ligou, me contou a história e tal. Assim, não quero. Aí, na mesma história, para pegar. E aí, bom demais, né? Aí era, dava dinheiro igual água. E eu cheirava cocaína, mas não gostava muito de cocaína, porque esse meu nariz sangrava. E eu não gosto de sangue, eu tenho pavor de sangue. Aí, aparentemente, tranquilo. Até o dia que eu fui na festa de aniversário de um amigo meu, aí levei para ele de presente 5 gramas de cocaína. Aí chegou lá e tal, aí eles cozinharam o crack você ainda não achava igual acha, todo lugar pena. Você cozinhava na colher e tal, você fazia, não. Aí eu experimentei e gostei. E aí foi o... Pois é, então, só, se eu estou entendendo bem sua história, né? E aí se eu estiver pegando errado, você não corrige. Então você aponta que o que faltou foi a participação paterna e materna. Né? Porque o outro percurso... De certa forma, o outro percurso né? Da oferta, da ganância pelo dinheiro, tá a ganância. Com certeza. Né? A vida fácil, o único cara que eu conheço que não sei se usa drogas, que brinca com dinheiro é Silvio Santos, né? Que ele brinca até hoje com o quadro que quer dinheiro, né? Que eu não conheço outro brasileiro que faz esse quadro, né? Só ele mesmo. E é dono da mala ainda, né? E aí eu até falei esse dia, né, rapaz? Ele dono da mala e o genro dele hoje é ministro das comunicações, né? Ficar esperto com essas malaiadas lá, né? Nós é um perigo. Mas o deputado que assumiu o Ministério das Comunicações parece ser muito sério, né?
Então, Maciel, só estou falando aqui para quebrar um pouquinho que o Maciel emociona contando a história dele. Sim. Tá? E aí a gente tenta entender o seguinte. Então, de todo o processo que você aponta, você coloca o pai doente e sua mãe foi mãe e pai na sustentabilidade, né? Com Mas certeza. não na questão da afetividade, do cuidado, Porque tem umas coisas, Marcelo, que até hoje eu estou com 20 anos de projeto de vida e a gente tem muita história boa aqui, como a sua de superação e várias outras. Mas tem uma coisa que até hoje eu não consegui entender dentro do quadro da dependência química, como você põe a sua história. Eu vou te confrontar agora, porque a vida inteira foi te confrontar, e graças a Deus deu certo. Mas como que uma pessoa, né, tendo um pai doente e uma mãe batalhadora, troca essa mãe, esse carinho e esse respeito por uma aventura? É isso que eu fico pensando nesses jogos de hoje, né? Hoje, essa história sua está acontecendo muito. Não é porque o pai está doente, é porque as mulheres estão superando os homens em conhecimento, em formação acadêmica, né? E aí os homens são preguiçosos para estudar, né? A maioria. Provisão do lar. Então a mãe passou a ser a provedora, e eu tenho aqui casos muito próximos que a mãe é provedora e o pai agora é o cuidador. Né? Está invertendo. Inverteu. Né? Acontece. E aí os jovens hoje, a juventude hoje também tem uma situação que você está ligada a todo o movimento. A juventude hoje tem uma situação que ela tem uma vida extremamente mais confortável, com 1 milhão de anos, foi quilômetros, milhões de quilômetros na nossa frente, na informação, mas o consumo, em vez de reduzir, só aumenta. Sim. Se na sua época, você fazia 12 anos, Giovana, 12 anos, 13 anos, 15 anos, que adolescente não gosta de ter um dinheiro no bolso. Cidade interior, com dinheiro no bolso, abafa. Com certeza. Né? É um poder paralelo. Né? É o cara que tem dinheiro, é o cara que faz movimento, é o cara que é gente boa, é o enturmado. Mas isso não pode valer mais do que o cuidado de uma mãe, né? Por mais que seja precário, mas o cuidado de uma mãe, mesmo que seja com 10 filhos, que puxa a vida aqui, e batalha, né? Isso é porque seu pai era doente, teve 10 filhos. Se não fosse doente, tinha 12, 13. Muito mais. Então, aí que eu fico tentando entender, Maciel, dos dias de hoje, que naquela época, pra gente ter uma bicicleta era uma luta, né? Hoje o menino com 5 anos está com celular, quase de última geração na mão. Tá? Então, ou seja, a provisão dos jovens hoje é infinitamente maior. Tá? Claro que os jovens hoje não têm o uso de crack, como teve essa pandemia do crack, né? O crack, quando ele entrou quase igual ao coronavírus, mas estragando foi muito. Né? Mas é muito. Tanto que o Rio de Janeiro, os traficantes não querem saber de usuário de crack, né? Porque a vida dele é curta, então ele não dá lucratividade durante seu período de uso. E aí eu fico pensando, tentando entender o seguinte: qual é hoje a fala que o Maciel tem para essa mãe e para esse pai que está nos ouvindo agora, para ficar atento? Porque está cheio de mães, pais nos ouvindo agora, que deixa o filho dentro de um quarto trancado, ou deixa o filho dentro de um quarto mais isolado, né? Porque enquanto o filho está no computador, está no celular, ou está no telefone, muito pouco, né, Paulo? A gente tem essa história do telefone, no WhatsApp agora, né? O telefone só no WhatsApp. O telefone falado não, né? Só no WhatsApp. Ficou obsoleto, né? Qual que é esse cuidado que esse pai precisa de ter nesse isolamento? Não só social, que foi obrigatório, com esse nosso ridículo que a gente está usando, que é a máscara lá mais necessário, né? Sim. E está pegando mesmo, que a gente ainda não chegou no pico, aqui em Minas essa coisa vai só piorando. Mas qual que é a atenção que o pai precisa de ter, a mãe precisa de ter, com esse filho nesse momento? Que para mim é isso que você aponta que faltou. E o que é que isso foi, o que é que isso te marcou na vida do Maciel hoje, durante essa trajetória toda? Porque hoje você é pai. Dá uma cutucada, não sei de acordo agora. Não, mas eu sei sair de sinuca. É o seguinte, eu vejo muito, eu me colocando como pai, a gente tem que ser muito atencioso com os filhos, prestar muita atenção, dar amor, dar carinho, dar tudo que é necessário e dar correção, dar castigo quando necessário e prestar atenção no que eles estão fazendo, porque não é simplesmente dar o que eles necessitam e deixar
Por exemplo, né, Marcelo? Rede Eu- social, internet, eu, é um tudo- perigo, né? Você tem que estar acompanhando bem próximo, bem próximo. Isso eu falo pro Marcial pai. Agora, voltando ao que você falou, me perguntou, a outra pergunta, como pai também, uma dificuldade que eu tive, que meu irmão mais velho, ele com 6 anos, ele teve um ataque epilético e tal, e aí aquela preocupação. Aí nesse ataque ele estava andando a cavalo, caiu, quebrou o braço, e aí virou o dodói da família, porque tomando medicamento controlado e tal. Aí é meu irmão mais velho, eu, aí depois 6 irmãs e mais um casal para encerrar. E aí acabou que o Marcial foi colocado como Segundo plano. do mais velho. Aí tudo que seria tipo colocado para o irmão mais velho, aí chamavam em especial meu pai, o Júnior. Ó pai, eu vou fazer, não, tá. Aí me chamava. Aí se eu resmungasse, taca. Eu não podia resmungar. Aí assim, é uma coisa que me incomodava muito, mas muito mesmo. Às vezes meu pai mexia com a antiguidade, aí viajava muito para as roças e tal, aí comprava as coisas antigas para revender. E nessas andanças dele, ele é roceiro, né? Nós todos somos roceiros. Aí comprava muito animal, que a gente sempre gostou muito de animal, galinha, cabrito. Não. E eu e meu irmão são doidos com animal. Aí às vezes, e sempre que ia com meu pai nas viagens, sempre que podia, era eu, porque o outro não ia. Aí comprava alguma coisa, dava tudo para mim na viagem. Na hora que chegava lá em casa, aí o Júnior chegava. Papai, isso aqui é meu. Aí eu já olhava com o olho em lágrima, que eu sabia que era verdade. Sobrou, né? Aí meu pai, falei, deixa isso para ele que eu vou comprar um melhor. E aquilo me deixava injuriado, entendeu? Então isso me incomodou muito. Então, assim, a gente vendo pelo que eu vivenciei, a gente não ter uma separação, tratar todos iguais. O que é de um é de um, o que é de outro é de outro. Isso aí eu falo não como pai, eu falo como filho, que me incomodou. Eu, como pai, não tenho esse problema, porque eu só tenho uma filha, então minha atenção é para ela. Agora, como filho, isso me incomodava muito. Eu acredito que isso também tenha pesado um pouco na minha caminhada, porque me incomodava demais. Então, assim, a gente dá muito amor, muito carinho, muito atenção e educar mesmo, ser companheiro, chegar, conversar, dar liberdade para o filho expressar o que ele está sentindo, que eu vejo, a gente foi muito, pelo meu pai, a gente foi muito oprimido, a gente não tinha liberdade de ter diálogo. Então, assim, eu acho que muitas vezes o que você não consegue ter dentro de casa, você vai procurar. E aí, às vezes, na rua, você não encontra da forma que você necessita. Então, assim, em qualquer circunstância, eu acho que a gente tem que estar disposto a escutar o filho e para poder orientar. Porque é só com uma boa educação e com uma boa orientação que eles vão estarem com um suporte melhor para poder evitar. Porque é igual eu falo, eu comento muito com a menina, minha esposa, que é uma bênção na minha vida. Evitar que ela siga um caminho indesejado pela gente, a gente não tem como, porque a caminhada é individual de cada um.
mas ensinar para ela o caminho correto, a gente Orientar tem o uma seu pai. obrigação. Então, assim, é mostrar para ela o caminho que é certo e o que não é. Agora, a escolha, o caminhar é dela. A gente não tem como interferir na caminhada de ninguém. Agora, pelo menos, a gente tem que ter consciência que a gente fez a nossa parte bem feita. E quando a nossa parte é bem feita, a probabilidade do resultado dar errado é bem menor. Pode dar? Pode. Mas é bem menor. 3 aspectos que ele colocou no seu testemunho aí, Marcelo, importantes, né? Que nos chama a atenção. Primeiro, que você disse que foi com 11 anos, né? Reforça aí o que a gente tem discutido aqui incisivamente, que na fase da infância e da adolescência é a porta de entrada da que a pessoa se enverede pelo mundo das drogas, né? Seja criança, seja adolescente, né? A parte que a criança está, que o ser humano está em formação, aquele indivíduo é a oportunidade que se tem, né, de levá-lo para esse caminho das drogas, né? Na fase da infância e da adolescência. Outro detalhe que você disse, que quem lhe ofertou foi supostamente um parente amigo, né? O seu inimigo não vai oferecer drogas para ninguém. Geralmente é alguém do ciclo de amizade dessa pessoa, né, que vai oferecer a primeira vez, vai ofertar essa droga para essa pessoa. E terceiro, você disse que começa a usar com um tipo de droga, depois vai usar uma mais forte, e até que você chega ou preso, né, ou perde sua vida, pode perder a vida também. Então, exatamente. Então, geralmente você começa com a droga, aquela porta de entrada, e logo você já está em outras drogas mais potentes, mais tóxicas, né, e mais prejudiciais. Então, fica aí, né, como você disse, o Giovanni lembrou, a necessidade de fortalecimento dos vínculos familiares, né? Os pais têm que estar realmente, não só orientando seus filhos, cuidando dos seus filhos, mas, sobretudo, ensinando esse caminho, mas estando nesse caminho, né? Porque nós debatemos hoje de manhã aí a importância de que o pai dê um bom testemunho, né? Os pais dêem um bom testemunho para os seus filhos, né? Os nossos filhos hoje, eles querem mais acatar, aceitar, não o que nós falamos, mas o que nós vivemos. É o espelho, né, O Paulo? que nós vivemos. Muitas vezes, nós até tivemos uma situação aí de um ouvinte que mandou hoje de manhã, né, e alertando que nós estávamos falando sobre a lei que proíbe a comercialização de bebida alcoólica aos menores, né, de idade, e quando, aí citou um caso, mas quando o pai pede para o filho ir lá buscar a bebida no bar, quando o pai pede para o filho ir lá buscar na geladeira a bebida, não é? Então, é o que a gente está dizendo aqui, né? A gente tem que ensinar no caminho, mas ensinar no caminho os nossos filhos, mas ensinar no caminho, né? Dar um bom testemunho, né? Passar isso para eles. Isso, muitas vezes, vale muito mais do que eu falar, né? Fazer o que nós fazemos, não fazer o que nós falamos, né? Isso tem muito mais força. E a necessidade de acolher as famílias, né? Trabalhar as famílias, né? O Projeto de Vida, ele não tem trabalhado só com o jovem, ele trabalha com as famílias, né? As famílias é que simplesmente que é a grande proteção para que o jovem, para que o adolescente, para que as pessoas não ingressem nesse mundo das drogas. Paulo, tem uma situação aí, Marcial, eu acho que é importante a gente estar lembrando, que o Marcial, parte da vida do Marcial, nem tudo a gente guarda, nem tudo a gente lembra, mas da importância da caminhada do Marcial, quando ele esteve aqui, ele participou do grupo dos usuários, que a gente toda quinta-feira, né, Marcial? E a sua esposa participava do grupo da família, que também continua na quinta-feira. A tristeza que a gente tem é que os pais só procuram o grupo na quinta-feira, depois que o filho já se torna usuário. O grupo de quinta-feira é para os familiares, né, para os pais. Então, se você está tendo dificuldade, tem que comparecer aqui quinta-feira. Ah, mas não pode atender na pandemia, não. O decreto municipal 1645, dia 29 de março, ele fala que as instituições podem atender o público com idade superior a 18 anos e inferior a 60. Então, se você tem de 18 a 59 anos, pode frequentar nas instituições, não tem problema. Mas onde que eu quero deixar aqui, Marcial, dentro da sua fala, que ela foi extremamente importante, que você vai lembrar dos grupos que a gente... Eu estou envelhecendo aí, os grupos dão uma parada, sabe? A gente vai participar muito, agora a gente dá uma descansada, né?
Eu sempre falava dentro dos grupos que a gente trabalha muito com os 12 passos, né? Que é extremamente importante, cada mês trabalhar com um passo. Da família também, cada vez um passo, né? A gente falava lá, cada tema, cada mês um tema, os filhos não são iguais, né? Amor exigente, e trabalhamos várias metodologias nesse sentido, que deu super certo. Mas o que você coloca é extremamente importante, que eu sempre colocava nas quintas-feiras, que a droga ela só ocupa espaço na vida de uma pessoa se tiver buraco. Uma pessoa, um adolescente hoje, que está bem com a vida, está bem com os pais, está bem com a comunidade, está bem com a sua religião, o seu segmento religioso, a droga não encontra espaço. Né? Tem outro detalhe que as pessoas falam, que a droga não alivia a dor. Claro que alivia. A sua dor do tratamento diferenciado entre irmãos, a relação com o pai, a proteção do outro, é a sua dor. Então a droga não alivia? Alivia. Lógico que alivia. Então, o que eu quero deixar aqui de reflexão para quem está nos ouvindo essa tarde, Marcial? Que nos dias de hoje, as pessoas estão muito vulneráveis. Né? Essa vulnerabilidade tecnológica que está trazendo, porque a tecnologia ela te traz benefícios, mas te traz malefícios. Né? Então, no mundo, na realidade que nós estamos vivendo, e nesse isolamento, nessa angústia que as pessoas estão tendo, nessa depressão, e que vai ocorrer muito daqui para frente ainda, alertar os pais para que eles possam entender que o corpo fala. Né? Tem adolescente hoje que não consegue falar com a boca, talvez lá atrás, se tivesse peitado seu pai, falou, pai, peraí, ué. Esse pato aí que o senhor comprou dessa caminhada do senhor da atividade aí, o senhor já me deu ele. Né? Mas pela questão do respeito, e se falasse, tomava, como se diz, né? Taca, né? Tomava um tapa no pé do ouvido mesmo. E o conselho, né, se você pegar o Estatuto de Direito da Criança e Adolescente, é de sua época, Marcial, não é prefeito depois. Né? Então, o que ocorre? Hoje o conselho ele traz para as crianças e para o adolescente os seus direitos, mas tem que lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz também suas obrigações. Não é só direito, tem obrigação nessa história. Né? Então, o adolescente ele tem que entender também, né, que até essa via de mão dupla. Até no seu Estatuto é a via de mão dupla. E hoje o que a gente percebe é que os pais não conseguem perceber que o filho fala com o corpo. Né? Então, amou um pouquinho, alguma coisa está errada. Sim. Né? A agressividade começou a apontar, alguma coisa está errada. Alegria demais dá conta também, alguma coisa está errada. Então, esse equilíbrio, a gente vê que ele é fundamental. Né? Porque a gente sabe quando o outro muda, né? Ele fala, não sei não, você não sabe porque você não está prestando atenção no outro. Se você tem um convívio diário, se você tem relação saudável diariamente, consegue entender isso, Paulo. Não é tão difícil. E não precisa de ser relação de pai com filho, não precisa de ser relação de marido com esposa, não precisa, relação aqui no projeto de vida que a gente vê isso. A convivência, né? Convivência diária. Tem gente que chega tem gente que já chega aqui mais moída, fala, né, mais de baixa astral, você vai lá dar uma cutucada para tentar entender o que é. E vice-versa. Então, assim, o corpo da gente está falando muito. Né? E nesses dias a gente vê que fala muito mais. Né? Nesse isolamento social, o corpo está falando e só inflando, né? Sim. E a gente da ansiedade ficou muito mais e a balança ela vai só subir no ponteiro. Ou seja, de uma forma ou de outra fala. Né? E aí essa dor, Marcial, que você colocou lá desse tratamento diferenciado, se a gente pegar a sua geração aí, né, de 1970 para cá, estou mais ou menos dentro, não estou? 68. Por 2 anos de errado, então, né? Se a gente pegar essa geração, né, de 68, 70, 75, ainda foi uma geração muito reprimida, né? Em vários aspectos, principalmente na educação. Então hoje você tem com os pais uma relação extremamente mais avançada. Né? Antigamente, se você, como você falou, você fala, pai, não vou não, você tomava um tapa no pé do ouvido, né? Hoje você tem que ter cuidado no falar, né? Sim. Então, porque houve muita garantia desses direitos. Mas não podemos esquecer que junto com os direitos vem os deveres, né? E que os deveres também têm que ser cumpridos na mesma proporção. Então, é alertar os pais para isso, sabe, Alex? Eu acho que a rádio tem essa obrigação de projeto de vida desses 21 anos de caminhada. Nós vimos coisa mudar demais, Marcelo. Eu falo que lá no início da nossa caminhada, os adolescentes tinham grêmio estudantil, né? Então eles chegavam aqui com os conflitos mais... Se a gente contar para os adolescentes de hoje, os conflitos que os adolescentes tinham quando o projeto de vida começou, eles falaram, mas esses adolescentes é babaca demais, tu vem bobo, sou, né? Que daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa. Se você pegar 5 anos depois, 10 anos depois, você tinha lá as meninas mais comportadas e os meninos, né, muito mais atirados.
Hoje inverteu. Né? Hoje, nos projetos sociais, a gente tem um público feminino dando muito mais trabalho, né? E o grupo masculino é coado. Né? Então, o tempo, né? Esse lapso temporal que a gente vai tendo, que a gente vai esquecendo das coisas que ocorrem, né? Que a gente tem aquela história. Como ser um bom pai? Você não tem modelo, você não tem uma literatura específica, né? Até o contexto bíblico, é claro. Se você for educar seus filhos no contexto bíblico, é uma boa saída. Mas eu vou te falar uma coisa, se você for muito rígido no contexto bíblico para educar seus filhos, o juiz da vara de infância vai te chamar rapidinho. Né? Rapidinho te chamar, né? Então não tem jeito. Então, assim, que dica que você então daria para esses pais, né, que você teve essa história sua, dessa dor sua, desse tratamento diferenciado? Hoje ainda você tem né, a história de ser pai, né, biologicamente de uma filha, mas eu sei que você é pai de muitos outros aí de 25 anos, de 30 anos, você está sendo pai de muita gente aí, né? Então, que dica você daria para esses pais de hoje? Além de prestar atenção, além de estar atento, além de dialogar, além do afeto, porque o pai vão lembrar de mais uma coisa que eu falava muito. Nós temos jovens hoje órfãos de pais vivos, né? E o pai que simplesmente tem lá o seu espermatozoide e a mãe tem órfão, não quer dizer que é pai e mãe, não. Né? Tem mães que ficavam bravas comigo aqui. Pai biológico só, né? Só pai biológico não adiantava. Vou falar com algumas mães aqui que tinha mãe que parecia chocadeira. Elas ficavam bravas, rapaz, que eles até bateram na gente, né? Você lembra disso? Né? Então, né, o pai biológico, pronto, beleza. Mas o pai mesmo, paterno, paternidade, idoso, a mãe, a mesma coisa, né? Com essa mesma característica. Que comercial hoje fala para esse pai essa mudança tão absurda? Porque que exemplo de pais que nós tivemos não serve para o nosso hoje. O pai nunca deixou faltar nada em casa, um paizão. Mas a ignorância também, junto com a provisão, vinha a ignorância. A gente tinha que saber controlar isso. Se eu for fazer os vídeos hoje, eu perco os filhos, não tem jeito. O que eu acho que eu estou vendo hoje os pais estão. Eles estão mais doentes do que os filhos. Uma situação que a gente vê muito lá na clínica, o adolescente chega, a gente faz a internação e aí começa os pais com aquele zelo excessivo, querendo saber como que é todo dia com a notícia, se você está deprimido, se não está. Então, assim, eu acho que os pais têm que dar tudo que já foi falado, atenção, carinho, boa vontade, mas, por outro lado, não ficar passando muito a mão na cabeça. Porque é muito normal hoje a gente interna um adolescente, um jovem, né? Que está dando um trabalho, aí a família endoida, vai lá. Aí daí faz um contrato de 6 meses, aí daí 20, 30 dias, daí a primeira ligação, 15 dias, aí conversa e tal, aí já começa a mudar, a querer ver como é que faz para ficar menos tempo. E outra coisa, assim, eles tentam substituir as coisas, internam o jovem, e aí querem fazer todas as vontades dele dentro da instituição. Aí se alguma coisa que a gente tenta cortar, alguma coisa que... mas coitadinha, ele me pediu. Aí eu te pedi, o perigo tá aí, né? ele está aqui para quê? Não é para se cuidar? Ele tem que aprender a lidar com as frustrações. Disciplina, né? Disciplina. A gente tem que saber que a vida não é só o que a gente quer, não. A vida, ela nos oferece muitas coisas boas e muita coisa que a gente deseja, a gente não tem. E temos que saber viver sem aquilo. Não é, porque eu quero, eu não consegui, não. Eu quero.
se eu fizer por merecer, eu possa ser que eu consiga. E possa ser que eu dê o meu melhor e não consiga também, daí. Perder faz parte, né? Então a gente tem que aprender a lidar com percas. E os pais fazem parte dessa escola para ensinar. Porque a gente lida com todo tipo de situação. E aí às vezes eu deparo com alguma história semelhante à minha, mas a gente depara com várias outras histórias. A gente tem interno lá que 55 anos, 56 anos, trabalharam a vida inteira, nunca beberam, nunca fumaram e tal, e aposentaram, começaram a beber. Entendeu? Então, assim, são situações que são inimagináveis. Porque a gente não espera, depois de uma vida inteira, criou família e tal, A pessoa vai cair nessa. aí chegar lá internado pelo CIS. É a inversão. Contrário. Tá? Essas mudanças de 21 anos eu vi de tudo aqui. Então, assim, a gente... Eu acho que os pais têm que serem muito zelosos e quererem realmente ser pais. Realmente ser pai. Porque a missão de ser pai não é fácil. Não é fácil. Todo dia a gente não ensina, a gente aprende uma situação nova para poder estar lidando com o nosso filho. Eu lembro no grupo da família aqui, uma vez a mãe entrou para mim e falou assim: Levan, aqui, deixa eu falar com uma coisa, ó. Já dei a luz, já limpei esse menino quando era novo, já perdi muita noite de sono, já fiz isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que dia que eu vou descansar? Foi o dia que só tiver atestado de óbito. Só descansa, vai deitar e ficar quietinho. Porque se a só tiver com 80 anos e estiver vivo, só pode ter certeza que você vai ter algum aborrecimento aí, não esquenta a cabeça não. Né? Então os pais que querem descansar, Luciano, vai precisar do atestado de óbito. Sem o atestado de óbito você não descansa, não tem jeito. É uma realidade que nós temos que estar dispostos a encarar e seguir durante todo o seu ciclo de vida, né? Não tem como mudar. Por outro lado, a gente enfrenta outro problema. Que hoje, talvez hoje um pouco menos, né? Mas se a gente voltar aí 10, 15 anos atrás, hoje você tem a pílula do dia seguinte, talvez você tenha a pílula até da semana seguinte, né? A pílula da semana seguinte não deixa de ser um aborto, né, Paulo? Sim. Então já está aí. Aí não vou entrar nessa seara não, porque aí se a gente for entrando vai dar uma confusão, né? Tem uma polêmica tremenda. Mas se a gente hoje voltar aí uns 15 anos atrás, rapaz do céu, eu lembro que aqui a gente atendia aqui 60, 70 famílias toda quinta-feira, né? E aí eu falei, gente, eu vou tentar fazer um levantamento, porque os dados são muito frágeis da vida do dependente químico, da vida de levantamento do cotidiano da família de um dependente químico, muito frágil. Aí eles vêm muito com a história de codependência. Meu Deus do céu, eu tenho pavor dessa história de codependência, mas respeito também quem acredita. E aí eu comecei a todas as famílias que viram no projeto. De cada 100 famílias que a gente perguntava, uma tinha planejado ter filho. 99 em média, não era coisa. A média, assim, conta de padeiro, né? Bem absurda. Mas de cada 100, uma, duas, três famílias falam, não, nós planejamos. Né? Então, aquela história, quando você tem uma gravidez que ela não é planejada, rapaz, já traz muito problema. Porque muda tudo. A partir dali você sela na sua vida, se você for pai ou mãe de verdade, né? Você sela na sua vida a sua renúncia própria dos seus muitos afazeres, né? Para poder dedicar a vida do outro até que o outro tenha a capacidade plena, né, de poder caminhar com as próprias pernas, que não caminha com 6 meses, né? Caminha fisicamente. Né? Mas até que idade nossos filhos vão necessitar de um certo apoio? Durante a vida inteira. Né? Eu tenho um pai de 84 anos que, rapaz, hoje tem hora que a gente investe, a gente tem que ser pai e filho, realmente isso acontece. Porque dá muito trabalho. Né? E com essa questão da pandemia ficou mais difícil ainda. Os idosos estão presos dentro de casa, está todo intenso. Paulo tem uma mãe idosa, sabe disso? O tanto de trabalho, tanto de reinventar a roda que às vezes você tem que fazer para poder conseguir virar essa história, né? E aí você fala, poxa, mas como uma pessoa de 50 e poucos anos já tem ideia que a droga hoje ela não escolhe faixa etária, ela não escolhe condição socioeconômica, né? A droga escolhe o quê? Um buraco.
meu ponto de vista, eu continuo com essa tese desde quando nós abrimos o Projeto de Vida em 1999. A droga ela escolhe buraco. Ela está presente na vida de uma pessoa, tem que ter uma lacuna. Viu a brecha, viu a brecha. Então, aonde eu quero fazer essa reflexão que vocês estão ouvindo agora, através da live, através da Rádio Vida, né? Observa a vida da sua família, dos seus filhos, né? Como uma parede que você tem em casa. Se ela começar de uma fissura, querer trincar alguma coisa, vai lá e vê o que está acontecendo. Se algum erro de cálculo tem. Né? Porque você fala, sai, você tem problema não. Ela dá uma fadinha, não tem problema não. Você deixa. No próximo ano vem mais umidade, ela abre uma brechinha. Né? Aí depois de alguns anos, você está lá com a laje em cima da sua cabeça e fala, porque Deus quis. É porque Deus quis, não. Porque você não vigiou. É porque você não tomou negligência, né? Então, eu acho que com os filhos hoje, Marcelo, que a gente tem que... Nos dias de hoje, na época, os pais tinham a prudência de não querer ver os filhos na criminalidade, porque era uma vergonha para o pai. Não era ruim para o filho, não era vergonha para o pai. Não queria ver os filhos. Em 1980, né, Paulo? Sim. Se encontrar uma com ele numa pracinha, era a coisa mais difícil do mundo. Hoje você está esperando onde o cara está lá do lado do celular, tranquilo, sossegado. Hoje você está na rua, fazendo caminhada, o cara passa a balizinha e fica para trás. E, né, mudou muito nesse sentido. Né? Então, aquela história, as coisas vêm, de certa forma, banalizando, né? Mas tem uma coisa que não podemos esquecer, não pode banalizar, que é esse conceito familiar, isso aí não tem como banalizar. Né? Então, planejar filhos é uma coisa que a gente tem que ser feito. Né? E aí você vai ver o que vai acontecer depois desse raio dessa pandemia. Né? Deu a quarentena. Rapaz do céu, nós vamos ter os filhos da quarentena. Escuta aí, depois vocês me contam. Na realidade é o que você disse, né, Giovanni? A falta de um planejamento familiar, ela influi muito na condução dessa família, né? Uma família que não tem verdadeiramente na sua essência uma estrutura, uma referência familiar, é problema, né? É problema. E mais ainda, se essa gravidez, de uma forma indesejada, for na infância ou na adolescência. Mais ainda, né? Os problemas vão se agravar mais ainda. Então é importantíssima essa questão do planejamento familiar, porque isso há sim de influir nessa estrutura familiar, né? Nós estamos acostumados aí, né, muitas vezes a lidar com o problema dos outros, e as pessoas às vezes deixam de ser noivos, deixam de ser casados, mas nunca deixarão de ser pais, né? O seu filho é seu filho, você não vai deixar de ser pai. A mãe não vai deixar de ser mãe. Seja qual a idade seu filho tiver, qual a idade que você tiver, né? Você não deixa de ser pai e não deixa de ser mãe. Você pode deixar de ser casado, pode deixar de ser noivo, pode deixar de ser namorado, mas pai e mãe você não vai deixar de ser. Não tem como deixar, né? Não é? Pois é. Prosa boa, né, senhor? Sim. E a gente olha o tempo passar rapidinho, né, Marcial? Mas não. Né? Prosa boa. Marcial, para te encontrar hoje, como é que faz? Hoje eu estou gerenciando uma clínica de recuperação em Joatuba, o CT Caminho do Sol. Aí, se precisarem, Procura o projeto mesmo que eu te encaminho procure rapidinho. o Giovanni aqui no projeto e ele Lá tem algum contato, Marcelo, de rede social, Instagram, Facebook, alguma coisa? Na clínica? tem um site, mas para ser sincero, eu acho que eu não tenho. O nome é o nome da clínica? CT Caminho do Sol. Caminho do Sol. Beleza. Com o nome já fica fácil achar. Mas o projeto tem O projeto fica fácil. E eu gostaria só de deixar um recado Pode ficar à vontade, Marcelo. para quem está passando pelo mesmo que eu passei, que é muito difícil se libertar da dependência química, mas é possível, é possível. Eu me libertei, graças a Deus, já há 14 anos, e eu não sou melhor do que ninguém. O Marcial, ele é interno, ele foi presidiário, ele chegou a viver na rua. Até traficar mesmo, né? Aquela experiência. E hoje eu estou aqui podendo dar o meu testemunho, que é possível.
E graças a Deus já vem reconstruindo a minha vida. Passo a passo, com muita fé em Deus, com muito trabalho, com muito de desejo de fazer diferente do que eu vinha fazendo. E Deus vem abençoando e eu já vou tendo as minhas conquistas. Então, assim, é possível para qualquer um, sem exceção. Basta que a gente tenha fé em Deus e um desejo de coração de mudar de vida. Porque qualquer um pode fazer qualquer coisa por nós. Pode nos ajudar de todas as formas. Agora, querer por nós, não tem como. Aí o querer tem que Só a botar gente no mesmo, nosso né? coração. Exatamente. Então esse desejo tem que ser exclusivamente nosso. A partir de nós, beleza. Marcelo, agradecer demais a sua participação hoje no programa Show da Vida, viu? A brilhante experiência de vida, né, Giovanni?